Amém. Graças e paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 24 nós vamos ler. Hein? João, capítulo de número 9, a partir do versículo 24 até o 41, nós vamos estar lendo. Amém? Nós vamos estar então prosseguindo o nosso estudo em cima dessa carta de João, capítulo 9. Só recapitulando algumas coisas, nós dividimos esse capítulo em 7 partes. A primeira parte, até a parte 4, nós já estudamos. A primeira, no caso, fala sobre o milagre de Deus, do versículo 1 até o versículo 7. A segunda parte, a gente estudou acerca do que era cego, foi questionado pelos vizinhos. A terceira parte, aí no caso vai do versículo 8 ao 12, a terceira parte que vai do versículo 3 ao 17, o que era cego interrogado pelas autoridades religiosas. E o quarto que nós estudamos, os pais do que era cego são confrontados, do versículo 18 até o versículo 23. O tema que nós estamos tratando fala acerca do que eu era cego, mas agora eu vejo, né? E hoje nós vamos partir para a quinta, a sexta e a sétima parte. Então nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Nós não vamos ler do 24 a 41 agora, porque eu vou estar já explanando, a partir do momento que eu for lendo, eu já vou estar explanando o texto, né? Então nós não vamos estar lendo para depois começar a explanar. Vamos estar lendo e explanando ao mesmo tempo, ok? Então vamos orar, pedir ao Senhor, né, para que Deus possa estar ministrando ao nosso coração, né, que Deus trabalhe sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender, né, coisas preciosas do Senhor através desse texto, né, que Deus fale realmente as nossas vidas nesse sentido. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade, nós podemos estarmos reunidos aqui nesta noite, de podermos, ó Pai, separarmos esse templo para cultuar, para adorar, Senhor, louvar a Sua presença, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer ministrar por meio da Tua palavra. Por isso eu peço ao Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão, acima de tudo, que o Senhor nos ajude, Pai, realmente a vivermos tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos ser, assim como o Tiago fala, não só crentes ouvintes, conhecedores, mas crentes, ó Pai, praticantes e operantes da Tua palavra. Por isso ministra, abençoa, Pai, mova nesse sentido, para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá então, capítulo 9, a partir do versículo de número 24, nós vamos então para essa quinta parte, né, do estudo desse capítulo, que vai falar que o que era cego vai ser questionado novamente, né? Lembrando que ele já foi questionado aí, né, no versículo de número 8, né, até 12, ele está sendo questionado tanto pelos vizinhos, depois ele vai ser questionado, versículo 3 a 17, pelas autoridades religiosas. Lembrando que esse milagre, né, foi um milagre realmente sobrenatural. Nós já falamos, né, que na verdade Jesus não vai trazer a visão a alguém que já enxergava, né, e depois perdeu a visão e começou agora a enxergar através do milagre de Cristo. Não, mas é alguém que nunca enxergou. Então era necessário criar a visão novamente, né, nesse sentido. E a gente sabe que nessa questão de criar, né, algo de coisas inexistentes, só Deus pode fazer. Por isso que até no milagre em si, o milagre já mostra que só Deus de fato poderia fazer aquilo que realmente Ele fez com esse jovem cego de nascença, porque até então nunca se ouvia falar na história um milagre dessa natureza, de que Deus, né, havia de fato curado, né, usando alguém para poder operar esse milagre através, né, de uma cegueira, né, que já é desde nascença, né? Então isso é uma coisa nova nesse momento, né? É algo sobrenatural, e por isso chama muito a atenção dos vizinhos, né, das autoridades religiosas, das pessoas que estão à sua volta, até porque todos conheciam, na verdade, esse cego de nascença, sabia o que era a vida dele, ele ficava mendigando ali, né, diante do templo, e eles conheciam, né? E a coisa foi tão sobrenatural que as pessoas até começaram a questionar se de fato era ele mesmo,
Parece que mas foi um milagre notório, algo que a gente não tem como questionar, porque foi fato, né? Mas a gente sabe que dentro desse contexto, essas autoridades religiosas, nesse momento, eles estão querendo a todo momento desconstruir a pessoa de Cristo. Eles não querem aceitar, né, de que realmente esse milagre aconteceu, principalmente que esse milagre veio, né, sendo operado por meio da pessoa de Cristo, né? Então eles vão fazer de tudo para tentar desconstruir a imagem, fazer com que as pessoas não creiam, que nem coloquem sobre a pessoa de Cristo esse feito, né? Então eles vão tentar trabalhar isso. E a partir dessa quinta parte que nós vamos estudar, a partir do versículo 24, você vai ver que essas autoridades religiosas, eles vão continuar enfatizando essa ação. Eles vão continuar a tentar persuadir, né, esse cego de nascença se voltar, no caso, para o lado deles, e contra Jesus, né? Essa é a ideia. Então eles precisam trabalhar algo para convencer, né, esse jovem cego de nascença. Então, vai lá acompanhando então a partir do versículo 24, veja só o que vai falar aqui, né? Essa parte que vai até o versículo 34, 24 até o 34, mas vamos ler o 24 e 25, porque você vai ver aqui, né, a estratégia que esses doutores da lei vão utilizar aqui, né, para tentar convencer esse cego de que realmente Jesus não poderia ter operado aquele milagre. Então veja, 24 e 25 fala assim: então chamaram pela segunda vez. Então perceba que eles já falaram com eles, já questionaram ele já falou tudo o que aconteceu, mas eles não querem aceitar aquilo que ele falou, por isso vão interrogá-los novamente, né? E aí, óbvio que pense sempre nessa perspectiva, eles estão interrogando com o intuito de levar esse jovem, de alguma forma ou outra, entrar numa contradição, ou ser persuadido por aquilo que eles estão falando. Para quê? Para que realmente ele negue essa ação que foi feita através de Cristo, né? Então o 24 fala assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Ele disseram: dá glória a Deus. Ele glorificou a Deus por causa desse feito, né? E aí fala: nós sabemos que esse homem o que é? Pecador. Então percebe que ele já começa a querer desconstruir, né? Por que você está glorificando, né, a Deus, né? Esse homem, esse Jesus aí que eu ele é um pecador. Ele é um pecador. Então perceba que ele está tentando de qualquer forma fazer com que realmente aquele cego de nascença viesse realmente negar aquilo que aconteceu e viesse acreditar nessa informação de que de fato Jesus é um pecador. Mas olha só o que ele fala, né? No versículo 25 ele fala, ele retrucou, né? E aí ele fala assim: se é pecador, não sei, né? E aqui a gente vê, ele age com muita sabedoria, né? Afinal de contas, ele não conhecia a Jesus, né? Ele não tinha uma relação, uma intimidade para chegar e afirmar: não, realmente ele é um pecador mesmo. Ele nunca acompanhou, nunca viveu, nunca andou com Cristo para poder fazer uma afirmação assim, né? Então a gente vê que ele age de uma forma prudente. Ele fala: se é pecador, não sei, eu não vou afirmar isso. Mas aí ele vai afirmar uma coisa que foi fato. E aí ele fala: se é pecador, não sei, uma coisa sei. E aí ele fala: eu era cego e agora vejo. Então o que ele quer trabalhar aqui é justamente que contra fatos não tem argumento. Não tem como você argumentar contra um fato que aconteceu. Não tem como você desconstruir um fato. Por quê? Porque aquilo ali era notório, todo mundo viu, né? As autoridades viram, mesmo que não quisesse aceitar, mas viram. Conversaram com os pais afirmaram: realmente, esse é o nosso filho. E ele era cego mesmo, né? Eles foram até os vizinhos, né? E os vizinhos também afirmaram a mesma coisa. Então a gente percebe claramente assim, que o que ele quer mostrar é: uma coisa é certa, eu era cego, mas agora eu vejo. Ponto final. Isso é um fato. Não tem como você ir contra fatos, né? Então ele trabalha dentro dessa perspectiva. Aí o que acontece, irmãos? A gente vai ver aqui que lá no versículo agora 26 até o 34, eles vão tentar de novo fazer com que realmente esse jovem cego nascença entre em alguma contradição. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui, muitas vezes policiais, quando eles estão enfrentando
estão tentando investigar um crime que aconteceu, ou estão querendo descobrir, né, algum culpado acerca de algum crime, eles têm uma técnica de ficar perguntando toda hora a mesma coisa. E ficar perguntando, pergunta. Agora, qual é a intenção disso? É fazer com que a pessoa, de tanto ser perguntado, ela fale alguma coisa que ela não falou anteriormente. Aí eu falo assim, tá vendo? Ó, você não tinha falado isso aqui antes. Você falou uma coisa que no outro interrogatório você não disse. Aí eles tentar desconstruir aquilo que a pessoa está falando. Tenta fazer com que a pessoa entre em alguma contradição. Use alguma expressão, alguma palavra que pudesse realmente comprometer ele. Então eles ficam questionando a mesma coisa. E aí, quem fez isso? Como que isso aconteceu? E vai começar a questionar. Então eu vejo que eles estão tentando, induzir esse homem curado a uma contradição, né? Fazendo exatamente as mesmas perguntas. Veja a pergunta aí, versículo 26. Perguntou-lhes, pois, que te fez ele? Ele não já tinha respondido? Respondeu. Como te abriu os olhos? Ele também já tinha respondido. Mas eles querem perguntar porque eles querem realmente ver se ele vai falar alguma coisa que é diferente do interrogatório anterior. Então eles querem encontrar alguma coisa que leve ele a entrar em alguma contradição. Mas aí, olha o que ele vai fazer, irmãos. A gente vai ver que ele vai perder a paciência com essas autoridades religiosas, né? E esse homem, você vai ver o que ele vai fazer, né? Ele vai dar uma alfinetada em cima dessas autoridades religiosas, aqui no versículo de número 27, falando assim: ele respondeu, já vos disse, e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Né? Então ele já começa a alfinetar. Por que vocês querem ouvir se eu já falei para vocês? Eu já falei. O que eu tinha para falar, eu já falei. Se vocês querem saber como que isso aconteceu, eu já falei. Quem fez isso, eu também já falei. Mas vocês insistem em perguntar a mesma coisa. Aí então, olha só a alfinetada que ele vai dar agora. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Pronto, aí já pegou pesado, né? Com essa autoridade religiosa, porque eles não aceitam o que Jesus fala, né? Querem desconstruir a pessoa de Cristo, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele faz. Imagina se eles vão querer se tornar discípulos, seguidores de Cristo. Obviamente que não vão. Mas isso aqui é uma alfinetada neles. Vocês querem se tornar discípulos? Por isso que vocês estão tão assim interessados em perguntar, questionar tudo acerca dele, de quem ele é, quem fez, como fez. Querem se tornar discípulos? E aí, veja só o que eles vão responder aqui agora, a partir do versículo 28 e 29. Então injuriaram e lhe disseram, discípulo deles é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Olha só aqui tem um problema aqui, irmãos, que eles não percebem, né? Mas lá no livro de Deuteronômio, vamos abrir lá. Existe uma profecia, né, que o próprio Moisés fala acerca de um profeta que vai surgir. E aí a gente vai ver aqui, ó. Veja só. Olha a problemática disso aqui que eles estão falando, das autoridades religiosas, quando fazem essa injúria e disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. E sabemos que Deus falou a Moisés, mas ele nem sabemos de onde é. Será mesmo que não sabe de onde é? Porque a questão aqui não é saber de onde veio, mas a questão é, vocês vão aceitar essa verdade? Vocês vão realmente seguir isso? Vão aceitar isso? Esse é o problema. Mas saber de onde ele veio, com certeza sabe. Porque vamos lá, Deuteronômio 18:15. Veja, depois volta aí para esse texto. A gente vai voltar de novo para João. Olha só o que vai falar aqui, ó. 18:15. Fala assim. Isso aqui é uma profecia acerca do Messias que viria. Ele fala assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Não está falando uns, é um só. Um profeta do meio de quem? De ti, é do meio do povo dele, né? De teus irmãos, semelhante a mim. E aí olha que Moisés fala, a ele o quê? Ouça, né? Ouça o que ele fala. Aí olha o problema aqui, contraditório na vida deles. Eles falam assim,
nós somos discípulos de Moisés. Fala muito bem, se você é discípulo de Moisés, então você deveria ouvir Jesus. Porque Moisés fala acerca de Cristo. Ele fala desse profeta que ia surgir. E que era para o povo que ouvir, ouça ele. Ouça, porque ele não é uma pessoa qualquer. Não é um mero profeta qualquer. Na verdade, ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Né? Então, a contradição dessas autoridades religiosas é justamente isso. Se eles são discípulos de Moisés, Moisés jamais deixaria de ouvir Jesus. Jamais deixaria de ouvir. Lembra lá quando nós estudamos alguns capítulos anteriores, e aí as próprias essa autoridade religiosa falam assim, nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai. Não é isso que eles falam? Mas aí, qual é o problema? Se eles são filhos de Abraão, e se Abraão é o pai deles, pai da fé, tem um problema. Porque Abraão, na conduta dele, como nós estudamos, Abraão nunca se levantou contra o servo de Deus. Abraão nunca desejou a morte de servos de Deus. Abraão nunca rejeitou os servos enviados da parte de Deus. Nunca. Então, a ideia aqui, quando eles falam acerca de Moisés, que eu sou discípulo de Moisés, eles entram numa tremenda contradição. Por quê? Porque Moisés jamais faria isso que eles estão fazendo. Na verdade, eles seriam condenados por Moisés. Já que eles são discípulos de Moisés, vocês seguem a Moisés. Se Moisés estivesse aqui, junto com vocês, vocês seriam condenados por causa dessa ação. Porque vocês estão se levantando justamente contra aquele que ele profetizou lá no Deuteronômio 18:15. Que ele vai levantar um profeta do meio do seu povo. Ele está falando, ouça ele, e vocês não querem ouvir. Né? Vocês estão rejeitando, vocês estão lutando, né, contra ele. Então isso aqui é um problema. Aí só, veja agora a resposta através agora dessas argumentações aqui, porque isso aqui destrói e desconstrói tudo isso que as autoridades religiosas estão fazendo. Né? E é interessante, veja quem que está falando isso aqui. O cego. O cego foi curado. Esses aí que eles falaram assim, você é um pecador, você não entende nada. Você não sabe de nada. Mas é esse aí que não sabe de nada que está tendo muito mais sabedoria, né? Visão espiritual do que aqueles que deveriam ter. Né? Porque afinal de contas, né, as autoridades religiosas, já falam, né? São autoridades religiosas, né? Eles deveriam realmente assim ter toda essa questão do conhecimento e deveriam de fato seguir essas verdades. Mas olha só, veja só como que ele vai argumentar agora e vai destruir tudo aquilo que essas autoridades religiosas estão falando até agora. Então fala assim, ó, 30. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Né? E aí fala, sabemos, olha só a argumentação dele, ó, sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este o quê? Atende. Né? E isso aqui, essas autoridades religiosas sabem. Sabe que esse milagre que Jesus fez, se Deus não fosse com ele, não teria como operar esse milagre. Se Jesus de fato é um pecador, como eles falam, Deus não vai ouvir a oração dele. Ele não ia operar nada, essa é a verdade. Né? E aí ele continua. Aí ele fala, 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Tá vendo o que ele está falando? Esses aí que vocês estão rejeitando, esses aí que vocês estão falando que é um pecador, né? Esses aí que você quer desconstruir, na verdade, né, ele é uma pessoa que cumpre a vontade de Deus, ele teme a Deus, por isso que Deus ouve ele, por isso que Deus ouve, né? Por isso que a gente ouve aquela voz vindo do céu, né, quando Jesus está sendo ali batizado em Jordão, por João Batista, aí desce a pomba, e vem aquela voz lá do céu falando, esse aí é meu filho amado, em que me compraz. Deus tem prazer na pessoa do seu filho, que é Cristo. Deus ouve nele, porque ele é temente ao Pai, ele é obediente ao Pai, ele cumpre a vontade do Pai. Ele mesmo deixou claro, eu não vim aqui para cumprir minha vontade, mas vim para satisfazer a vontade do meu Pai. A minha comida é essa, é fazer a vontade dele. Né? Então, o que esse homem está fazendo aqui, ele que está ensinando essas autoridades religiosas.
Em vez das autoridades religiosas ser esse instrumento de Deus para ensinar essas verdades a esse homem, não, é ele que está fazendo isso. Olha só o problema, né, todo, né? Veja como ele desconstrói. No 32, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. É verdade. É verdade mesmo. Nada poderia ter feito. Não tem como fazer nada, né? Se Deus não fosse com ele. Mas a maior prova do que realmente ele operou isso é porque Deus era com ele. E se Deus era com ele, com certeza, né? O que ele fez, o que ele operou, então é uma verdade. É um fato. E aconteceu, de fato. Não tem como negar. Isso aqui não é invenção do céu. Porque tem provas, tem testemunhos oculares que sabiam o que era a vida dele. Então não tem como ocultar essas verdades. Então veja que nesse ponto aqui, quando eles trabalham essa ideia, ele é um pecador, né? Isso aí, Moisés, a gente sabe onde vem. Isso aí nem sabe, né? Nós nem sabemos de onde vem esse homem. Mas olha só, lá em Isaías 1,15, veja só essa questão com relação, se ele de fato é um pecador, é que ele já mostrou essas verdades, ele está ministrando aqui, mas Jesus não é, porque ele é temente a Deus, ele cumpre a vontade de Deus, por isso que Deus ouve, porque se não fosse assim, Deus não ouviria, ele não poderia operar milagres dessa natureza. E aí então, lá em Isaías 1,15, ele vai falar aqui, ó, Isaías capítulo 1, o versículo de número 15, depois volta de novo o texto, né? Olha só o que ele vai falar aqui com relação ao pecado. Veja só, ele vai falar assim, 1,15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Né? Deus não ouve. Olha que fala lá agora, Ezequiel 8,18. Ezequiel 8,18 fala assim: pelo que também tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que grite aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, perceba que aquilo que os fariseus, a autoridade nós estava falando, que esse homem é pecador, né, que Jesus é um pecador, e aí esse jovem, né, cego de nascença, ele desconstrói toda essa ideia, porque ele fala, olha, se ele de fato fosse realmente um pecador, se ele de fato não cumprisse a vontade de Deus, se Deus não fosse com ele, ele não poderia fazer isso. Deus não ouviria ele. E aí sim, isso aqui cairia, porque esses versículos que a gente falou aqui de Isaías e de Ezequiel, trata acerca disso mesmo, Deus não ouve. Não é no sentido de ouvir porque Deus não ouve as orações das pessoas, Deus ouve as orações sim, mas esse não ouvir aqui no sentido de resposta. Deus não atende essas orações, é nesse sentido, ele não atende. Então não adianta. E aí a ação aqui tem que fazer o quê? Você tem que se consertar. Conserta, aí sim, as suas orações vão ser atendidas e respondidas. Caso contrário, não será. Essa é a ideia. Então ele está mostrando aqui que com certeza esses homens, essas autoridades religiosas, precisavam entender essas verdades. E na verdade eles tinham até esse conhecimento acerca da verdade. Mas como ele está falando, eles não querem aceitar. Não querem aceitar. Por isso que você vai ver, ó, vamos ver, a partir agora do versículo 34, você vai ver o que eles vão fazer agora. Eles já foram confrontados por esse jovem cego de nascença. Não aceito. Eles querem argumentar, não, esse é um pecador. Aí ele afirma, não, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora estou vendo. Aí eles começam a querer desconstruir essa ideia, de que estão falando, eu sou discípulo de Moisés. Se for de fato discípulo de Moisés, então você ouviria o profeta aqui, Moisés falou que ia se levantar, que é o próprio Cristo. Eles não querem ouvir, estão tentando ali desconstruir e afirmar, eu não sei de onde ele é. Moisés eu sei, mas isso aí eu não sei de onde é não. Será que não sabe? Será que não sabe? Será que não tem como você perceber de onde a pessoa é? Pelos feitos, pela vida, pelos seus ensinamentos? Não tem como perceber?
Não dá para perceber de onde a pessoa é? Por acaso Jesus, ele demonstrava, ou tinha algum comportamento que você fala, isso é demônio mesmo. Esse aí é servo de Satanás. Tem como falar isso, afirmar isso? Não tem como afirmar. Não tem. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia realmente era a vontade do Pai. Por isso que ele fazia só o bem, por isso que ele só falava a verdade, por isso que ele agia, ele não só falava, mas como vivia essas verdades. Não dá para você ir contra. Há fatos nesse ponto, Mas eles estão aqui. Aí o que eles fazem aqui? No versículo de número, então, 34, eles retrucam e falam, tu és nascido todo em pecado. Agora, para ver, eles ficam tão revoltados com esses jovens sendo nascidos, porque eles não aceitam. Não aceitam isso que esse jovem está falando. E aí ele fala assim, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Olha só a arrogância, falta de humildade, porque você já parou para pensar, o fator da pessoa ela ter um grau de conhecimento maior, não quer dizer que ela é maior que a outra que não tem. Pelo contrário, quanto mais conhecimento você tem, mais humilde você tem que ser. É o que Jesus sempre fez, Mas eles não. Eles acham que o conhecimento dele eleva eles a uma posição que os outros não são nada. É o que eles estão fazendo aqui. Eles não aceitam o ensinamento dessa pessoa. E é interessante que ele está falando verdade. Ele está ensinando verdades. Ele não está falando nada de errado. Por acaso aqui eles podem falar que o que ele está ensinando é mentira? É mentira isso que ele está falando? Que Deus atende aquele que teme a ele, que obedece à sua vontade? Que se Deus não é com aquela pessoa, não tem como ela operar aquilo que ela operou. Ele está falando verdades. Ele não está inventando coisas. Mas eles não estão querendo aceitar. Aí o que eles fazem por causa dessa ação? Retruca contra eles, não aceita o que ele fala. Aí você já vê essa arrogância espiritual, essa cegueira espiritual, e o pior, ainda expulsa eles. Expulsa da sinagoga, e nós já falamos isso nesse próprio estudo aqui. Lembra que as autoridades vão questionar os pais e perguntam, isso é teu filho? Sim, é. Ele responde, é. Mas quando pergunta, quem fez aquilo ali? Ele já não quer responder. Quem lhe curou seu filho? Ele já não responde. Por quê? Porque sabia que ia ter represália. Se ele afirmasse que foi Jesus que operou aquilo, ele poderia ter represália. E uma das represálias seria o quê? Ser expulso da sinagoga. E se você é expulso da sinagoga, então agora você não tem mais apoio, você não tem mais ajuda, você não tem mais assistência. Se você tem comércio, você não poderia mais vender para ninguém que está à sua volta. Era assim que eles agiam. Então eles ficam com medo. E o que acontece aqui? Eles expulsam. Esse jovem que deveria ser amparado por eles, porque afinal de contas eles são autoridades religiosas. É eles que deveriam cuidar desse jovem aqui. É eles que deveriam apoiá-lo. Era eles que deveriam chegar, aproximar, de alguma forma ou outra satisfazer as necessidades dele. Mas não faz isso. Prefere fazer o quê? Expulsa. Por quê? Porque eles não estão preocupados com as pessoas. Eles não estão preocupados com as ovelhas de Deus. Eles são aquilo que nós vamos estudar no capítulo 10. São os mercenários, são os ladrões, são os salteadores. Eles estão ali para se aproveitar das ovelhas, mas não estão preocupados com as ovelhas. Essa é a ideia. E aí o que acontece aqui, irmãos? A gente precisa entender por que esses homens não querem aceitar isso. Isso aqui tem uma razão. Essas autoridades religiosas aqui não estão lutando contra esse jovem por acaso, não. Sabe por que eles não querem aceitar, irmãos, essa verdade? Sabe por que eles fazem de tudo para negar o fato e afirmar que realmente esse Jesus é um pecador mesmo? Sabe por quê? Porque se eles aceitassem aquilo, eles teriam que realmente afirmar que Jesus de fato, ele é o Messias, ele é o Salvador, e ele é aquele que vem da parte de Deus. Eles teriam que afirmar isso, e eles não querem afirmar isso. Por isso eles estão lutando, toda hora ficam lutando, não aceitam de nenhuma forma qualquer possibilidade, disso ser um fato, uma verdade para eles. Não aceitam. Então, para sustentar a mentira deles, eles precisam negar. Continuamente vão negando. E você pode mostrar o que for para eles. Pode mostrar tudo. Até se tivesse um vídeo, na época tivesse um vídeo,
alguém gravasse, falasse, olha, isso aqui é aquele cego, olha, ele está vendo agora, Jesus curou ele. Não adiantava. Eles iam falar assim, isso aí foi manipulado esse vídeo. Fizeram alguma montagem. Não é ele não, parece com ele, parece. Esse aí não é Jesus, não, parece, né? É só para dizer que era ele. Eles iam inventar qualquer coisa para desconstruir. Não adianta. Você podia mostrar tudo se fosse possível. Todas as gravações, todo o vídeo, tudo que for necessário para comprovar, nada disso é resolver. Porque eles não estão aqui preocupados com os fatos. Eles querem negar tudo isso. Então, para isso, eles têm que trabalhar através disso. Negando, continuamente negando. E lutando contra esse fato. E o duro é isso, né? Contra fatos, não tem argumento. Como é que você vai contra fatos? Não dá para você ir contra fatos. Mas eles estão fazendo isso. Aí veja só. A sexta parte, que vai no versículo 35 a 38, agora você vai ver que Jesus se revela ao que era cego. E é interessante, né? Que ao mesmo tempo que Jesus abre os olhos físicos dele, né, cria de novo a visão, ele também abre o quê? Os olhos espirituais desse jovem. Esse jovem, ele começa literalmente agora a ter entendimento acerca da pessoa de Cristo. E é interessante que, em contraste a isso, enquanto esse jovem ele começa a abrir seus olhos espirituais, começa a entender a ação da fé, né, começa a enxergar de fato quem Cristo é, essas autoridades religiosas vão no processo contrário, eles começam a entrar num profundo abismo. Eles estão ladeira abaixo. Enquanto outro está subindo, está crescendo, está desenvolvendo, está tendo entendimento, eles estão ali caindo para baixo, indo para o precipício espiritual. Literalmente, né? E é interessante, irmãos, que nesse processo, quando Jesus chega para ele, veja só, no versículo 35, olha o que é a ação do verdadeiro pastor, né? Enquanto essas autoridades expulsam aquele jovem que deveria estar sendo amparado por eles, olha o que Jesus faz, 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tenho visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Olha só a diferença de ações, né? Enquanto as autoridades religiosas expulsam aquele jovem, não se preocupa, não está nem aí para ele. Simplesmente elimina, ele não está preocupado com aquela vida. Jesus não, ao saber que ele foi expulso, o que Jesus faz? Vai até lá buscar ele. E é o que Jesus faz conosco. Na verdade, não somos nós que fomos a Deus, mas foi o próprio Deus que veio atrás de nós, nesse ponto. Ele que veio, ele que se fez carne, ele que habitou entre nós, ele que morreu naquela cruz, foi ele que pagou o preço, substituindo, né, naquela cruz, que quem deveria estar lá era você. Então ele veio buscar, ele veio ao nosso encontro. É aquilo que ele faz com o Paulo, a caminho de Damasco. Paulo era um perseguidor ferrenho, né, do cristianismo, consentia na morte dos cristãos, pegava carta com as autoridades religiosas, arrancava das casas, arrancava da sinagoga, fazia, né, os cristãos realmente negarem a fé em Jesus. Ele fazia isso. Mas quando ele teve um encontro com Deus, aí vem aquela pergunta, esse aí não era merecedor, né, do amor, do alcance de Deus, de ser um salvo? Mas ele, para caminho da mar, mesmo ele sendo um perseguidor ferrenho, fazendo tudo aquilo contra o cristianismo, lutando contra o cristianismo, lutando contra o próprio Cristo, quem que vai ao encontro dele? O próprio Cristo vai até ele. Essa é a ação de graça, né? De misericórdia de Deus, de nós não sermos merecedores de nada daquilo que Deus faz por nós, mas ele faz isso, né? Então veja que Jesus, então, ele se revela a esse cego. Ele sim é um bom pastor, ele sim está preocupado com aquele jovem, ele sim vai apará-lo, ele sim vai buscá-lo. E é interessante que você vai vendo que essa ação de compreensão acerca de quem Jesus é, ela vai crescendo com o tempo. É o que acontece conosco também, né? A gente vai tendo percepções no início acerca de Jesus,
Aí daqui a pouco a gente vai entendendo outras coisas, até chegar no ponto onde você realmente declara sua fé nele e adora ele, né? Mas vai acompanhando só. Veja só como é a percepção desse jovem no início. Vai lá em 9, versículo 11. Olha só a compreensão que ele tem acerca de Jesus. 9:11 fala assim: respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Qual era a compreensão que ele tinha acerca de Jesus? É um homem. Era apenas um homem. Ele, né? Apenas um homem. Jesus era um homem apenas. Aí vai. No versículo 17, ele fala aqui, né? De novo perguntaram ao céu: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí veja, ó, já não é agora só mais um homem. Ele é o quê? Profeta. E a gente sabe, um profeta é aquele que se coloca no lugar de Deus. Ele é a boca de Deus. É a pessoa que Deus usa para falar no lugar de Deus. Isso era o profeta, né, que era utilizado na época, dentro desse contexto, no Velho Testamento. Então ele é o quê? Um profeta. Então já deixa de ser apenas um homem, agora é um profeta. Um homem que fala, né, no lugar de Deus. Aí no versículo 27, lhe respondeu: já não vos disse, não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vos tornar seus discípulos? Ou seja, agora ele começa a ver Jesus também como o quê? Um operador de milagres. Né? Ele confirma aquilo que Jesus fez. Jesus foi aquele que realmente curou ele, abriu seus olhos. Ele é um operador de milagres. Né? Aí no versículo 33, olha o que ele fala: este homem, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Qual a visão agora que ele tem? Que Jesus é um homem de Deus. Um homem de Deus. No 35, ele fala: ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Era o 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ou seja, ele aqui agora está vendo que ele vai começar o quê? Crer em Jesus como o quê? Como Filho de Deus, ou Filho do Homem. E aí, no versículo 38, então, ele vai fazer assim: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Agora então você vê que ele finalmente adora Jesus como Senhor. Então ele começa vendo Jesus como um homem, depois vê Jesus agora como um profeta, depois como um operador de milagre, depois como um homem de Deus, depois como filho de Deus, né, o filho do homem, e agora adora ele como Senhor. Percebe que essa ação ela é gradativa, né? Vai acontecendo na vida desse jovem. E é exatamente isso que acontece conosco, né? É exatamente assim. Nós, quando começamos a nossa caminhada, é dessa forma. A gente começa a ter algumas percepções, e aquilo vai se aflorando mais, vai crescendo, a tal ponto que a gente chega a ter um entendimento claro acerca de Cristo, e aí sim o recebemos, o aceitamos, no sentido dele ser de fato o Senhor, Salvador das nossas vidas. Na verdade, não somos nós que aceitamos, né? É Ele que nos aceitou, e nós apenas, nós agimos, né, de acordo com a vontade dele, indo até ele, crendo nele, seguindo. Mas quem opera tudo é o próprio Deus que vai agindo nesse sentido. E aí veio o significado final, que é a parte segue do versículo 39 a 41, que fala: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Algum dentre os fariseus estava perto dele e perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, o que Jesus quer trazer aqui, irmão? Jesus está mostrando claramente que aqueles que realmente são suas ovelhas, elas vão enxergar Jesus da forma como deve ser enxergado, como Senhor, como Salvador.
os seus olhos espirituais vão ser abertos, a ponto de você ter essa compreensão, esse entendimento. Quem não é de Deus não vai ter esse entendimento. Mesmo que os olhos físicos vejam, os espirituais, eles estão cegos. Eles não conseguem entender nem compreender. E o interessante daqui é que os fariseus perguntam: por acaso nós somos cegos? Por exemplo, eles estão vendo, não estão vendo? Nós somos cegos? Aí o que Jesus fala no 41? Se fossem cegos, não teria pecado. Né? Porque um cego não está vendo, não observa, ele é ignorante, né? Então, por causa da ignorância, a pessoa realmente ela não tem a compreensão exata daquilo que ela está fazendo. Agora, o problema aqui é que eles veem. Eles não têm desculpa, porque os fatos estão aí e comprovam. Então, para eles, não tem jeito. Eles estão vendo. Por isso que ele fala que o vosso pecado subsiste. Está aí. Então, em outras palavras, Jesus está falando acerca do juízo. Ele não está tratando aqui de visão física, mas ele está tratando aqui do juízo que virá sobre as pessoas, no caso aqui é o espiritual. Que se eles permanecessem naquele estado, rejeitando o próprio Cristo, por mais que Jesus esteja lhe mostrando em fatos, em ensinamentos, em sinais, quem ele é, eles estão rejeitando, quer dizer, eles estão contemplando, então, eles estão vendo tudo aquilo, mas eles não aceitam, então como se estivesse cego mesmo, estão cegos. E eles estão em pecado por quê? Porque eles não têm desculpa. Eles estão, querendo ou não, estão ali persistentemente lutando contra o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que foi enviado da parte de Deus. Eles estão lutando. Não aceitam. Por isso subsiste o pecado deles. É o pecado que leva a eles à condenação, que vai levar o juízo sobre a vida deles, que vai realmente fazer eles serem condenados por causa dessa ação. Não porque Deus quer condenar, mas é porque a própria escolha, a decisão deles vai levar eles à condenação, nesse sentido, né? Porque lutam, resistem à única solução para a vida humana, que é o próprio Cristo. Não tem outro. Né? E no capítulo 10 a gente vai estudar isso, quando ele fala: eu sou a porta. Para você entrar no aprisco, né? Para você poder entrar e sair, e encontrar pastagem para você vivenciar, no caso ele está falando sobre direito espiritual. Ele está falando, tem uma porta, e a porta é ele. E se você não entra por ele, não tem como você usufruir desse deleite espiritual. Em outras palavras, é exatamente isso, né? Que a pessoa que realmente rejeita Cristo, não aceita ele, continuamente fica lutando contra a pessoa dele, ela mesma, a própria ação dela leva ela a esse estado de condenação, nesse sentido, porque resiste àquilo que realmente Deus quer para a vida do homem, que no caso é o que? Ele se submeter à vontade dele. Agora é óbvio que nós não vamos conseguir submeter à vontade de Deus se não for por meio da ação de Deus. Deus tem que agir. É Ele, né, que dá a fé salvífica. É Ele que nos ajuda a viver um processo de santificação. É Ele que dá o entendimento, né, para nós termos compreensão acerca de tudo. Por isso que a palavra de Deus só se discerne pelo Espírito. Você não consegue discernir ela pelo intelecto. É o Espírito. Você precisa compreender espiritualmente, né, aquilo que Deus quer. Então aqui a gente vê claramente que esse jovem aqui ele ensina muitas coisas importantes, irmãos, com relação a você ter humildade, com relação a você não ficar lutando contra fatos. O fato está aí, comprova que aquilo realmente aconteceu, com relação àquilo que nós devemos ter de perspectiva de quem de fato Cristo é, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele deseja, né, para as nossas vidas. Que não adianta você ficar lutando, não adianta você querer desconstruir. Você pode ter a revolta que você quiser, mas não adianta. A ideia é, se você lutar contra a única solução que existe, você está perdido, não tem mais solução. Não tem mais possibilidade nenhuma. Se você rejeita a única solução que tem, então não existe mais solução. Não há possibilidade. E é exatamente isso que está acontecendo com essas autoridades religiosas. E no capítulo 10 vai ser a continuação desse 9. E você vai ver, Jesus vai pegar mais pesado ainda. E eles vão ficar mais revoltados ainda.
a tal ponto que eu comecei a chamar Jesus de demônio, né? Falar que está endemoniado, vai querer apedrejá-lo, vai querer matá-lo. Tamanha hostilidade que vai se levantar contra a pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele só está falando verdade. E eles não aceitam a verdade de Deus. Esse é o problema. Ele não aceita. Então nós temos que pedir ao Senhor para que Deus realmente, Deus trate o nosso coração, trabalhe. Porque no próprio João 10 vai mostrar isso. Que as ovelhas de Deus, eu não vou expor isso agora porque a gente vai estudar, né? Mas a gente vai ver, né, que a pessoa ela não se torna ovelha a partir do momento que ouve, né? É o que muitos pensam, né? Porque Jesus vai usar a palavra do pastor e das ovelhas. E aí a gente pensa assim, não, a pessoa só vai se tornar ovelha a partir do momento que ouvir as verdades de Deus. Não é. Aí o texto ele vai mostrar que ele vai falar, ele vai chamar, e as ovelhas vão ouvir e vão seguir. Ou seja, eles não seguem porque ouviram primeiro, aí se entenderam, aí vão seguir. Não, elas vão seguir porque já são ovelhas. E tem muita coisa interessante nesse texto, que ele é muito rico, né, o João 10. Né? E a gente vai estar tratando e trabalhando ele. Amém? Vamos orar, queridos, e pedir ao Senhor para que Deus possa ministrar.